Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntar: És tu aquele que hás de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, é alguém que é mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs do Senhor, continuamos a nossa caminhada, nos preparando para celebrar o Natal de Jesus. E a dinâmica da igreja sempre nos oferece oportunidades para nós bem nos prepararmos nos momentos importantes da vida de Jesus, que é a redenção e a encarnação. Nós estamos nos preparando para celebrar o mistério da encarnação de Jesus, o Natal. Por isso a igreja nos oferece o tempo do advento para essa preparação. Quando vamos celebrar o mistério da nossa redenção, paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós somos preparados pelo tempo da Quaresma. E aí, diante desses tempos, a liturgia vai nos colocando situações e oportunidades para que nossa vida seja configurada à vida de Jesus Cristo. E nesse terceiro domingo do Advento, nós entramos naquilo que nós chamamos de preparação próxima. Hoje, para a igreja e para todos nós, é o domingo da alegria. Por isso que a igreja hoje se reveste do rosa. O rosa que não é nem o branco, nem o roxo, mas é essa cor que ocupa o meio termo, porque nos mostra essa alegria do Natal que está chegando, do nascimento do Senhor que está chegando. E nesse terceiro domingo do Advento,
novamente nós nos deparamos com a figura de João Batista. Digo novamente porque, se nós lembramos bem, no domingo passado nós já ouvíamos sobre João Batista. João Batista, quem era ele, o que ele fazia e qual era a sua missão. E João estava realizando o batismo de conversão e pedindo para que todos preparassem o caminho do Senhor, se preparassem para acolher o Messias através da conversão. E é interessante nós percebermos que no Evangelho de hoje aparece João de novo. E João perguntando, pedindo que os seus discípulos perguntassem para Jesus se era ele o Messias ou se devia esperar outro. Por que dessa pergunta? É uma pergunta até meio estranha, vindo de João Batista. Por quê? Porque João Batista viveu diversos momentos e diversas situações junto de Jesus. A começar quando Nossa Senhora vai visitar Isabel, e Isabel grávida de João Batista, e João Batista pula de alegria no ventre de sua mãe, quando encontra com Jesus no ventre de Nossa Senhora. Depois, eles eram primos, embora havia uma distância entre onde eles moravam. João morava na região montanhosa da Judéia e Jesus morava em Nazaré, mas eles com certeza passaram alguns momentos da sua infância, adolescência juntos. Nós podemos pensar, imaginar Jesus e João lá jogando um PlayStation, assistindo o YouTube, vendo videozinhos, séries e brincando juntos. Só que João também, João vive um momento muito forte na sua vida quando ele batiza Jesus. No momento em que ele batiza Jesus, o céu se abre, a voz do Pai: este é meu Filho amado, escutai-o, e é o Espírito Santo em forma de pomba descendo sobre Jesus. Tudo isso já daria para esclarecer a dúvida se Jesus é o Messias ou não. Só que João faz a sua pergunta a partir de dois motivos. Primeiro, João convivia alguns momentos com os judeus, e os judeus esperam até hoje o Messias o Messias libertador sociopolítico, ou seja, esse Messias que os judeus esperam vai vir do céu com o seu exército, derrubar a escravidão que Israel sofre, assumir o trono e governar Israel como o rei Davi. Para os judeus, o Messias não veio até hoje. E a segunda situação é que João conhecia as profecias de Isaías, e o profeta Isaías fala em uma de suas profecias que o Messias iria libertar os cativos, e João estava preso. Então, por isso da dúvida: é o Messias ou eu tenho que esperar outro? Porque eu estou aqui preso. E a pergunta de João é uma pergunta que também está presente na nossa vida. Por quê? Diversos momentos nós já passamos crises de fé.
diversos momentos, nós talvez tenhamos questionado a Jesus e colocado Jesus na parede, e até falamos para Ele: você não é Deus? Se é Deus, por que eu estou passando tal situação? Se é Deus, por que eu estou doente? Se é Deus, por que eu estou sofrendo? E aí, isso acontece por causa de uma falta de fé madura, coerente em Jesus Cristo. Porque a missão principal de Jesus não é ser um Messias, o libertador sociopolítico, mas sim, Jesus é o libertador da alma, aquele que liberta a alma da escravidão do pecado, aquele que liberta a alma da morte eterna. E aí, quando nós não temos uma fé madura, uma fé firme, o que nós esperamos de Jesus? Esperamos de Jesus que Ele fique resolvendo os nossos problemas, fique fazendo uma coisa para resolver situação aqui, outra ali, cura ali, dá trabalho ali, resolve o problema financeiro, o problema material. Ou seja, um Messias que faz as coisas para mim. E aí nós sabemos que Jesus, Ele é lento para fazer as coisas. Jesus é devagarinho para fazer aquilo que nós precisamos. E aquilo que é mais importante, nosso Senhor fez para nós quando Ele morreu na cruz. Ele salvou, resgatou a nossa alma, para que nós estejamos na eternidade. Agora, nós, para reconhecermos Jesus como Messias, nosso libertador da alma, nós temos que pensar e se perguntar diante da seguinte situação: o que vale mais, uma cura física ou a libertação da alma eternamente? O que vale, gente, mais? A libertação da alma. Porque a cura física pode receber ali naquele momento, mas naturalmente a pessoa vai morrer, passou. Agora, o que Jesus veio fazer, libertar a nossa alma, é para sempre. E já diante dessa situação, nós não precisaríamos nem brigar com o Senhor, porque Ele não precisaria fazer mais nada para nós. Ele já fez tudo o que deveria ser feito. E é interessante nós percebermos que a profecia de Isaías, o Evangelho de hoje, fala que Jesus veio curar os cegos, os surdos, os paralíticos, ressuscitar os mortos. Só que nós não costumamos ver essas coisas. E aí nós nos perguntamos: que Messias é esse? Jesus, para libertar a nossa alma, está curando sim a cegueira, a surdez, a paralisia, está ressuscitando da morte. Por quê? Porque todos nós cristãos católicos, nós somos cegos, nós somos surdos, nós somos paralíticos, nós estamos mortos. Cego, quando nós não enxergamos as necessidades dos nossos irmãos que estão à nossa volta. Nós somos cegos quando não conseguimos olhar diante das situações da vida. Nós somos surdos das tantas vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, que a palavra de Deus bate no nosso ouvido e não penetra no nosso ser, na nossa mente. Nós somos paralíticos pelo
pelas tantas vezes que, embora não estejamos numa cadeira de rodas, mas nós ficamos presos nas nossas poltronas, mexendo no nosso celular, gastando horas e horas mexendo no nosso celular, horas e horas na frente de uma televisão. Isso faz de nós paralíticos, porque não permite que nós levantemos e vamos ao encontro daquele que precisa. Nós somos mudos, porque nós temos a capacidade de falar, de anunciar a palavra, e a gente não faz isso. Às vezes fala de todos os assuntos, fala da vida de todo mundo, mas não fala da palavra de Deus. Nós somos mortos, e o pior, nós somos mortos-vivos, zumbis. Por quê? Porque nós somos, perdão as pessoas que chamam Maria aqui, mas nós somos Maria, vai com as outras. O que é modinha no mundo a gente quer seguir, e aí nós não conseguimos seguir o caminho do Senhor. Nós não conseguimos realmente caminhar atrás de Cristo. Nós caminhamos atrás de todo mundo, mas não caminhamos atrás de Cristo. Por isso que essa situação faz de nós mortos-vivos. E essas enfermidades são aquelas situações que faz de nós um tipo de católico que talvez a gente não conheça. O católico pato. Todos nós talvez somos católicos pato. Vocês já viram o pato nadando? Pato, a hora que ele entra na água, ele dá um mergulho, volta. E o que acontece com ele quando ele volta? O que acontece com o pato na hora que ele volta? Ele está seco, porque a água não penetra nas suas penas. Até porque se penetrasse, ele ia ficar encharcado e ia morrer afogado. E nós muitas vezes somos o católico pato, porque nós entramos aqui, ouvimos a palavra, nos alimentamos da Eucaristia e saímos do mesmo jeito que nós entramos. Ou seja, a palavra, o próprio Cristo, a graça de Deus não penetra em nós. Por isso que nós somos o católico pato, porque nós não deixamos a graça de Deus, a palavra, a presença de Cristo penetrar em nós, penetrar no nosso ser, na nossa vida. E aí nós queremos pôr Jesus na parede, cobrar. O Senhor está demorando para fazer as coisas, o Senhor está demorando para resolver tal situação. Será que é Deus mesmo? Um católico jamais deve questionar se Jesus é o Messias, porque a sua paixão, morte e ressurreição já é para nós a prova de que realmente Ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Não é porque Ele não nos curou, não deu aquilo que nós pedimos, da forma como nós queríamos. E aí nós ficamos reclamando que Deus é lento. Pergunto a vocês: quem que prefere que Deus continue na sua lentidão, devagar, devagar, devagarinho? Levanta a mão. Bem, obrigado, pode baixar. E quem prefere que Deus seja rápido para resolver as coisas? Resolva tudo com rapidez. Levanta a mão. E quem não levantou para nada, que é o quê? Espera o quê de Deus? Gente,
É tão bom que Deus é devagar, devagarinho. Porque se fosse rápido para resolver as coisas, Ele seria rápido em tudo, inclusive nos julgar e nos condenar pelos nossos pecados. Lentidão não é sinônimo de preguiça. Lentidão é sinônimo de paciência. Portanto, o nosso Deus, Ele é paciente conosco. Porque se Ele for rápido, imagine a rapidez que a gente vai para o inferno. Agora, nesse devagarinho de Jesus, para nos conceder as coisas, também Ele é lento para nos condenar, é lento para nos julgar, porque Ele nos julga, nos olha a partir da misericórdia. Por isso que nós temos que parar de pôr Deus na parede e ficar alegres. Para nós hoje é o domingo da alegria, domingo Gaudério. Por que a alegria? Porque Cristo já fez o mais importante para nós: libertou a nossa alma. Agora nós temos que fazer aquilo que nós ouvimos na leitura segunda de hoje da carta de São Tiago. Num pequeno trecho aparece 3 vezes a palavra firmes e uma vez a palavra firmeza, ou seja, mesma coisa, 4 vezes a mesma palavra: permanecer firmes. E é o que menos nós somos, é firmes, mas nós somos convidados a permanecer firmes, porque é nessa firmeza que realmente nós iremos experimentar ou viver toda a graça que Deus nos deu. É difícil as situações, é provação, é dificuldade, mas quando nós permanecermos firmes no Senhor, nós vamos receber a coroa da vida, a coroa da vitória. Esse é o desafio, e essa é a graça que Deus espera de nós. Por isso, para nós hoje, sejamos alegres, não um bobo alegre que fica rindo de tudo, mas a alegria do Senhor, que nos faz permanecer firmes naquilo que nós já recebemos, que é o resgate da nossa alma para sempre. Que nós possamos viver bem as alegrias do Natal que se aproximam e assim permanecer unidos